Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Sob chuva ou sob sol, estamos aqui com o professor Paulo Bacelar no compromisso de levar a você, ouvinte internauta, a informação correta e segura na área da Previdência Social. Da sua aposentadoria, ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez juntos, com chuva ou com sol, né, Luzenor? Então, preparado aqui para responder ao nosso ouvinte. Vamos à primeira pergunta. Eric Costa, ele não diz em que cidade se encontra, mas nos encaminhou a dúvida pelo nosso YouTube. Tenho 46 anos de idade e aos 7 anos descobri que sofro com esclerose lateral amiotrófica. E há 7 anos tendo uma aposentadoria, eu tento e não consigo. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Luzenor, sempre vamos passar por aquela questão da documentação, né? Questões médicas, passa por uma boa documentação médica, um atestado, um laudo médico mostrando a incapacidade e não só a doença. Então, o que deve ser feito aí, tem que ver como foi pedido o benefício, né? E com a documentação que foi juntada para ir atrás de uma documentação melhor, de um atestado melhor, um laudo de um especialista provando a incapacidade, aí ele pode dar entrada novamente com essa documentação mais correta, mais redonda. Também pelo YouTube chega a pergunta da Cida no município de Russas. Primeiro ela diz, adoro esse programa, tenho 62 anos de idade e 15 anos de INSS. Como dou entrada no meu pedido de aposentadoria? Se for trabalhadora rural, urbana, professor Paulo Bacelar, dever de casa feito. Fechou a conta, né? 62 anos com 15 de contribuição. Agora, Luciano, olha só, são 15 anos de carência. Então, o benefício, ele é considerado, as contribuições devem ser consideradas para carência. O que é carência? São contribuições pagas ao INSS de forma tempestiva, ou seja, se você paga 10 anos para o INSS e tem aqueles 5 anos em aberto, há mais de 5 anos que a pessoa não paga, ela deixou de ser segurada da Previdência e paga esses 5 anos em atraso, vai fechar 15 anos de contribuição, mas não vai ter 15 anos de carência. Então tem que ter essa diferença de carência e tempo de contribuição. Aí, os 15 anos para ter direito à aposentadoria de carência, ou seja, contribuições tempestivas, em dia, dentro daquela qualidade de segurado que a gente já sabe tanto. Cida, você entendeu? O professor Paulo Bacelar foi bem claro, né? São 15 anos de carência, 15 anos de contribuição de carência, ou melhor, 15 anos de carência e não 15 anos de contribuição, porque muitas vezes, e há poucos dias, o professor Paulo Bacelar respondeu a uma pergunta de um ouvinte que já passou dos 62 anos de idade, somava 15 anos de recolhimento para a Previdência Social, mas quando o professor foi fazer a conta, estava lá. Essa ouvinte, beneficiária da Previdência Social, tinha pago de uma só vez um período correspondente ao passado e aí ficou o vazio da condição de segurada incompleta. O que vai ser analisado no CNIS, por isso que o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, é o documento mais importante que nós temos, né? Então, lá o advogado, o juiz, o servidor do INSS vai analisar as datas dos pagamentos, não só que tenha pagamento feito. Então vamos ter que olhar as datas dos pagamentos para ver se foi pago em dia ou dentro da qualidade de segurado para contar para carência. E aí dá direito sim ao benefício. E aí, se caso ela já tiver realmente esses 15 anos, beleza, contribuído de forma correta, tempestivamente, ela entra no meu INSS ou pelo telefone 135 e solicita a aposentadoria dela por idade e aí vai só esperar a decisão do INSS e correr para o abraço, tomar um café e enviar para a gente aqui dizendo que foi aposentado. Nós temos também uma linha direta do nosso WhatsApp, o 085
992734353. Geraldo Bezerra pergunta que chega pelo YouTube. Tenho 61 anos de idade, apresentei tudo o que se exigia para a aposentadoria híbrida, até foto na roça mandei. Reservista, título de eleitor, documentos de terra dos meus pais. Mesmo assim, professor Paulo Bacelar, o meu pedido foi negado alegando os servidores do INSS que os documentos eram simples cópias. Mandei tudo autenticado. Será que vão negar de novo? Na mudança em 2019, eu já tinha 35 anos de contribuição com o INSS e rural. Ou seja, é aí que ele diz que pediu a aposentadoria híbrida. Luziano, essa aposentadoria híbrida, ela realmente é difícil para o servidor entender. É muito raro um servidor saber fazer esse tipo de benefício. Ele deve ou entrar com a revisão administrativa, ou um recurso administrativo, ou então, através de um advogado, procurar a justiça para ter esse direito dele garantido. Agora, uma coisa também é importante falar. As cópias não precisam mais ser autenticadas, isso foi alterado pela portaria 990 e 996 do INSS, não precisa ser autenticada, basta ser cópia, a não ser que o servidor tenha alguma dúvida sobre aquele documento, ele pode pedir para o segurado levar na agência para ser autenticado em loco pelo servidor. E também o benefício, ele pode ser concedido com essa documentação, agora que não seja somente com fotos. O INSS não considera fotos como documento de prova material. Tem que ser documentos sem ser fotos. Professor Paulo Bacelar, certa vez você falando aqui sobre a aposentadoria híbrida, você fez uma comparação com uma pizza. Por exemplo, o Geraldo Bezerra diz que tem 61 anos de idade, 35 anos de contribuição para o INSS, áreas urbana e rural. Mas nesse caso, se a contribuição rural, urbana, for inferior aos 15 anos, por exemplo, ele não estaria dentro do perfil de 65 anos de idade para pedir a aposentadoria. Quando você falou sobre a pizza, né, o INSS, comparando de forma mais ilustrativa com a pizza, se a maior fatia para o INSS corresponde a um número maior de contribuições na área urbana, o INSS vai querer que o contribuinte, no caso do homem, tenha os 65 anos de idade. É mais ou menos assim, professor Paulo Bacelar, ou eu estou fazendo confusão? Não, Luciano, deixa eu explicar, porque a correta nomenclatura da aposentadoria híbrida não é para tempo de contribuição, é para a aposentadoria por idade. Por isso que não importa se é menos tempo rural ou menos tempo urbano. Se misturar urbano com o rural, ela vai se chamar híbrida e tem que ter a idade do tempo da aposentadoria maior, que é de 65 anos. Mas aí é por idade. Exatamente, Teria que ser 15 anos com 65 anos de idade. Mas no caso dele, a aposentadoria é por tempo de contribuição. Na verdade, a gente não chama essa aposentadoria de tempo de contribuição como aposentadoria híbrida. A gente chama aposentadoria por tempo de contribuição com períodos rurais. Só que esses períodos rurais, em alguns casos, precisam ser indenizados, precisam ser pagos. É diferente da aposentadoria por idade, que precisa só apresentar a comprovação da atividade rural. No caso, como é aposentadoria por tempo de contribuição, vai para as regras da aposentadoria por tempo de contribuição ou aquelas regras de transição. A pontuação de 101 pontos para os homens, a questão da idade mínima ser de 63 anos e meio em 2024, né? Então ela vai para a aposentadoria por tempo de contribuição, 35 anos mais a idade mínima. E nesse caso a idade mínima, porque ele disse que tem 61 anos de idade. Não teria direito à regra da aposentadoria em 2024, que precisa de 63,5. Ou seja, ele teria que contribuir aí mais 2 anos e meio para chegar aos 61 anos e meio. Aos 63 anos e meio. Não, 63,5 em 2024, né? Em 2025 já vai para 64, 2026, 64,5, e aí 2027 em diante, 65 anos para todos os homens. Ou seja, pelo jeito aqui, o Geraldo só vai se aposentar aos 65 anos de idade? Possivelmente. Mais uma dúvida, Célia Passos, também via YouTube. Me aposentei em 2026, já contava com 92 pontos e contribuí sobre o teto. Não consegui o teto, embora a pontuação fosse 85. Posso requerer revisão para correção e receber o teto, professor Paulo Bacelar? É possível? É possível. Se ela tiver tempo que não foi considerado no processo, ela pode sim requerer esse acréscimo do tempo para completar a pontuação e ela ter 100% da média. Áurea Silvia
Silva também pergunta pelo YouTube. Trabalho como professora temporária contratada na rede municipal desde 1993. 30 anos, professor Paulo Bacelar. Estou com 53 anos de idade. Quero saber qual a possibilidade para uma possível aposentadoria. Já contei aqui, 30 anos de contribuição. Mas aí ela teria que ter 30 anos de contribuição antes de 2019, né? Então hoje precisa ter 58 anos e meio ou 99 pontos. Resposta clara e direta, viu, Áurea Silva? Então, você precisa chegar aos 8 anos e meio em 2024, 59 anos em 2025, até chegar aos 62. Linha direta do Alerta Geral, 085 992734353. Miguel, em Uruoca. Sou contribuinte individual, plano simplificado. Atrasei 13 meses em 2019 a 2020. Perdi a qualidade de segurado. Mas daí então continuei pagando. Quero saber se hoje, professor Paulo Bacelar, pago esses 13 meses, se vai contar para a carência. Você acabou de dar uma explicação sobre essa história, mas vale também a explicação mais abrangente para o Miguel em Uruoca. É exatamente isso, Luciano. Pagou, não importa se é 20%, se é 11%, se é o MEI, que paga sobre 5%. Passou da condição de segurado, depois de um ano que pagou a última contribuição, parou de pagar, não pagou mais, esquece pagar o atrasado para contar para carência. Ele pode contribuir para contar para tempo de contribuição, para regras de transição, para contar para pontuação, mas para carência ele tem que ter os 15 anos de forma tempestiva, sem pagar esse atrasado. Então não vai contar para carência. Professor Paulo Bacelar, o Manuel em Brejo Santo gosta do Alerta Geral, sempre nos acompanha, mas não ficou satisfeito com a resposta que recebeu aqui. Ele diz o seguinte: gostaria de tirar mais uma dúvida sobre minha aposentadoria. Como falei anteriormente, nos outros programas já tenho mais de 65 anos e mais de 15 anos por tempo de contribuição e recebo auxílio por incapacidade há mais de 2 anos. Queria saber se quando cessar ou mesmo suspender esse benefício por incapacidade, posso dar entrada na minha aposentadoria? Eu tenho que pagar pelo menos um mês de contribuição ao INSS para dar entrada na minha aposentadoria, ou posso dar entrada direto junto ao INSS? Então ele entendeu a resposta. Ele entendeu a resposta. É exatamente isso. Para o auxílio-doença contar para a aposentadoria, para carência, principalmente para carência, Luziano, ele precisa encerrar aquele benefício e pagar uma contribuição, como contribuinte individual, ou até mesmo como facultativo. Mas é melhor pagar como contribuinte individual para não ter problema. Ele paga após a cessação. Então, por exemplo, cessou o benefício dia 28 de fevereiro. Ele tem que pagar a contribuição de março. Cessou a contribuição em 15 de fevereiro. Paga a contribuição de março. Não pode pagar dentro do mês da cessação. Tem que pagar no mês seguinte. A competência do mês seguinte. Então, ele vai intercalar, vai ficar o auxílio-doença dentro de períodos de contribuição, e aí ele pode dar entrada na aposentadoria dele, porque aquele auxílio vai ser contado. Valeu, Manuel, em Brejo Santo. A gente tem essa dedicação para explicar e tirar as dúvidas para os ouvintes e internautas se sentirem contemplados ou contempladas com as explicações e a orientação do professor Paulo Bacelar. O Manuel nos acompanha pela FM 106.5, a nossa afiliada na região metropolitana do Cariri. Francisca das Chagas, em Fortaleza. Pago o INSS desde 2008. Quero saber se o código de quem paga 11% sobre o salário mudou ou ainda é o código 1163. E também preciso saber quanto eu tenho que pagar. 11% do salário mínimo, né? Ela tem que pagar 1.412 vezes 11%. A gente faz o cálculo aqui na hora. Já 150 e poucos reais. Vezes não vai passar pouco mais de 150 reais. R$ 155,32. E é o código 1163 para contribuinte individual. Continua o mesmo código. Para facultativo também tem código de 11%, que é o 1473. Mas para contribuinte individual, 1163, com o valor de R$ 155,32. Ou seja, professor Paulo Bacelar, para a Francisca das Chagas, em Fortaleza, que começou a contribuir para o INSS em 2008, se ela tiver hoje 62 anos de idade, já pode pedir a aposentadoria ao INSS. Bem direitinho, todo mês, sem falhar, né? Todo dentro do prazo
de qualidade segurada e sempre dentro do prazo também do pagamento, é o perfeito para a pessoa se aposentar com tranquilidade. Eliette Freitas, em Aracoiaba. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, com quantos anos a mulher da roça se aposenta? Tenho 15 anos de sindicato e 52 anos de idade. E aí, professor Paulo Bacelar? Falta 3 anos para ela completar a idade mínima, né? 55 anos de idade com 15 anos de atividade rural e não de sindicato. Vamos ouvir melhor nossos conselhos. Pagamento para sindicato apenas não dá direito à aposentadoria. Você precisa ter provas materiais para ter direito à aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, quais são essas provas materiais que quem trabalha na agricultura precisa apresentar na hora de pedir a aposentadoria? Olha, Zé, qualquer documento que tenha a profissão da pessoa no documento é importante. Um registro numa escola de um filho, né? A ficha de registro de matrícula de um filho onde consta a aposentadoria agricultora. A certidão de nascimento de inteiro teor, que às vezes tem a profissão dos pais, a certidão de nascimento dos filhos, onde tem a profissão dos pais como agricultor, uma consulta médica onde possui a profissão de agricultura, uma compra de semente, uma compra de uma enxada, de uma pá, qualquer elemento agrícola. Essas coisas que vocês vão fazendo durante os anos, você vai tendo provas para que na época da aposentadoria, na época de pedir aposentadoria, não ter nenhum problema. Professor Paulo Bacelar, olha o abacaxi azedo que a Tereza Batista de Vaze Alegre manda para você descascar. Se a criança adquirir o BPC, ela perde esse benefício da escola que o governo está oferecendo? Professor Paulo Bacelar, creio que a Tereza Batista se refira a esse benefício, a essa bolsa que o Ministério da Educação, sob o comando do ministro Camilo Santana, está criando para garantir, para estimular os estudantes a permanecerem na sala de aula, na rede pública de ensino. E aí, professor Paulo Bacelar? O fato do recebimento do BPC não gera a perda dos benefícios assistenciais. Isso não é gerado renda para... Esse auxílio não é nem renda para que ela tenha o BPC e nem ela recebendo o BPC vai ser renda para ter a exclusão da Bolsa Estudante, da Bolsa Família e tal. O que vai perder o benefício é a renda familiar ultrapassar o limite, que é de R$ 168 per capita. Então, se ela tem direito ao BPC, ela vai ter direito também ao benefício do Bolsa Estudante. Professor Paulo Bacelar, a gente continua na região sul do Ceará, porque de Cedro chega a pergunta do Raimundo. Meu CPF está aparecendo que fica fora da base do cadastro único. Sou BPC, ou seja, recebo BPC. Posso perder o meu benefício? O que devo fazer? Ele deve ir ao CRAS, atualizar o CAD único e verificar se o CPF dele está corretamente cadastrado no seu cadastro lá no CAD único. Uma ouvinte não se identificou, mas mandou a seguinte pergunta pelo nosso WhatsApp 085-99273-4353. A dúvida: minha mãe sempre foi agricultora, mas a única prova que ela tem é um papel de cimento de 2001. Ela tem 57 anos de idade. Ela pode pedir a aposentadoria? 57. Em 2001 para cá dá mais de 20 anos, né? Bom, ela pode sim requerer o benefício. Possivelmente ela vai ter que ter, Luciano, administrativamente, um documento a cada período de 7 anos e meio. Então ela vai ter que ter um documento lá de trás, de 15 anos atrás, e um documento de 7 anos e meio atrás, e um documento próximo do requerimento para saber se ela continua na agricultura. Se ela só tiver esse documento, é possível que o INSS indefira o benefício e ela tem que ir para a justiça, para na justiça fazer entrevista e ser uma coisa que o juiz vai ter que verificar em loco se ela tem direito ou não. Professor Paulo Bacelar, a Berenice está no interior do Ceará, não disse que cidade se encontra, mas mandou uma dúvida. Gostaria de saber o que eu posso fazer, porque sou costureira, vou fazer 55 anos de idade neste mês, mas não tenho contribuição. E aí, professor Paulo Bacelar? Ela vai ter que contribuir para ter direito à aposentadoria.
62 anos de idade com 15 anos de contribuição. Não contribuindo, não tem direito à aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, qual é a recomendação que você nos deixa para a Berenice? Qual o tipo de contribuição? Ela pode contribuir como dona de casa? Ela pode recolher para a Previdência Social como MEI? Ou tem outro caminho? Porque ainda, mesmo assim, um pouco tarde, mas vale a pena a Berenice contribuir. Se ela tiver cadastro no cadastro único, não tiver renda nenhuma declarada no CAD único, não tiver renda nenhuma cadastrada no CAD único, ela pode pagar como dona de casa 5%, que ela vai ter aposentadoria daqui a 15 anos. Vanessa em Barroquinha, gostaria de saber quando devo me aposentar, me afastar do trabalho para fazer a perícia. Por exemplo, se a perícia já estiver marcada, mas só daqui a 1 ano, devo me afastar logo da empresa ou espero 15 dias faltando para a perícia para poder me afastar? Como é que é essa sistemática de afastamento da atividade, professor Paulo Bacelar? É difícil, ela tem que estar afastada do trabalho. Agora, a justiça já reconhece que a pessoa trabalhou esperando a perícia para não morrer de fome, né? Para não perder, porque a empresa só é obrigada a pagar os 15 primeiros dias daquele segurado. Então, ela não vai poder ficar sem trabalhar, porque vai ficar sem salário, às vezes ela trabalha doente, né? E aí, quando ela faz a perícia, ela recebe o retroativo todo do INSS. Professor Paulo Bacelar, mas há pouco tempo o Ministério da Previdência Social estabeleceu a apresentação de documentos como o atestado médico via Ateste Med. Nesse caso, a Vanessa não poderia recorrer a esse caminho para garantir mais cedo o benefício da perícia médica? Depende da qualidade do atestado. O atestado ele precisa estar legível, com o nome do médico, com o CRM do médico, ter um período até 180 dias de afastamento. O médico ele tem que colocar no atestado o CID da doença, que é o Código Internacional de Doenças, o CID, e também dizer qual o período de descanso, do início e do fim do período. Aí com esse documento ela pode entrar. O primeiro requerimento, Luciano, ele já fala que é documental. Então, se passou para a perícia médica é porque o documento não estava nessas condições. Professor Paulo Bacelar, para quem tem dúvida na área da Previdência Social, pode nos mandar a mensagem para o WhatsApp 085 99273 4353. Antônio Gomes em Paramoti, tenho 61 anos de idade, contribuo 11 anos com 2 salários mínimos, 3 anos com carteira assinada. E hoje, professor Paulo Bacelar, só estou recolhendo como MEI. Eu posso pedir minha aposentadoria com 65 anos de idade e com o valor de 2 salários mínimos? Não, olha, a aposentadoria vai ser considerada em cima da média de todo o tempo contributivo, desde julho de 94 até a data da aposentadoria. E se ele só contribuir os 15 anos, ainda vai ser 60% da média. Então, para ter 2 salários mínimos, tem que ter uma média muito grande, muito alta, e um percentual alto também para poder completar esses 2 salários mínimos, que é muito difícil. Nós abrimos hoje o Jornal Alerta Geral falando sobre a aposentadoria híbrida, de quem está na área rural e já contribuiu com a Previdência na área urbana. E o Francisco em Cascavel nos manda uma dúvida também nesse contexto. Ele diz, tenho 58 anos de idade, sou de Cascavel, trabalho na área rural, mas trabalhei, professor Paulo Bacelar, 2 anos de motorista na prefeitura. Isso atrapalha no pedido de aposentadoria quando eu completar 65 anos de idade? Ele vai ser excluído, não é que atrapalhe, mas ele vai perder a continuidade da atividade rural. Então ele vai ter que ter provas anteriores ao início do vínculo urbano e provas posteriores ao término do vínculo urbano para poder somar os 2 períodos, antes e depois do vínculo urbano. Então ele tem que ter prova dos 2 períodos para poder contar. Se ele tiver, não vai atrapalhar em nada. Professor Paulo Bacelar, me explique melhor aqui. Por exemplo, ele tem 58 anos de idade e quando chegar aos 65 anos de idade, ele vai ter 7 anos a mais. Ou seja, se o... 60 ou 65? Não, ele disse que tem hoje 60 anos de idade. Não, professor Paulo Bacelar, deixa eu fazer a correção. Ele tem 58 anos de idade e quer saber se aos 60 anos de idade pode pedir a aposentadoria rural. É isso como eu estou dizendo. Esse período urbano ele vai ser excluído do período do cálculo e ele vai ter que ter provas antes e depois do vínculo urbano para poder se aposentar. Ou seja, ao completar 60 anos de idade, ele tem que olhar no espelho para trás e dizer o seguinte, opa, estou com 15 anos de provas de atividade rural, a partir dos 45 anos de idade. Exatamente.
Tá vendo, Francisco? Eu acho que eu compreendi bem direitinho. Agora, se você tiver tido a carteira assinada nesses últimos 15 anos, você vai ter a aposentadoria rural inviabilizada nesse caso. Vai ter que ter provas antes do período urbano e depois do período urbano. Ele é excluído. Aquele período urbano é excluído. E se eu não tiver 15 anos depois do vínculo urbano, ele vai ter que ser somado o tempo depois do vínculo e antes do vínculo, mas precisa ter provas dos dois períodos. Olha a pergunta da Vera Nonata em Calcaia. Posso sair do meu trabalho? Já tenho mais de 15 anos de INSS. Vou fazer 62 anos de idade em agosto. Eu preciso pagar ainda o INSS? Professor Paulo Bacelar, seja bem abrangente e direto nessa resposta a Vera Nonata. Ela vai completar 62 anos de idade em agosto, já tem os 15 anos de contribuição e quer saber se já pode sair do trabalho. Pra que sair do trabalho agora, professor Paulo Bacelar? Ela já tem tempo, né? Já tem uns 15 anos. Já. Se ela trabalha, ela continua trabalhando. Exato. Mas se ela quiser parar de trabalhar, ela também tem direito à aposentadoria, mesmo ela parando de trabalhar, porque ela já tem os 15 anos, já garantiu, só falta agora os 62. E de fevereiro até agosto, ela não vai perder a qualidade de segurado. Então, mantém a qualidade de segurado dela até agosto. Então, não vai ter problema nenhum para ela. Ou seja, professor Paulo Bacelar, a Vera Nonata pode pedir demissão. Se ela quiser. E aí, nesse caso, ela perde o seguro-desemprego. Porque tem gente que não aguenta mais trabalhar, né, Luciano? Tem isso também. Então, não é o seu caso, nem o meu caso. Se for o caso dela, que eu não aguento mais trabalhar, não, eu queria estar de moto andando por aí. Trabalho para me manter. Professor Paulo Bacelar, eu adoro trabalhar, professor Paulo. Mas eu já queria estar conhecendo o mundo aí de moto, Luciano. Professor Paulo Bacelar, mas eu já pensei em alguns momentos aqui, de dar uma parada, dar uma relaxada. Dar uma relaxada e dizer, olha... Tá bom, já dei a minha contribuição. Tá então bom, pra mim também tá bom. Mas eu também tenho um filho pequeno ainda, né, Luciano? Pois é, professor Paulo Bacelar, pra quem decidiu ser pai, velho, eu, você e o Beto Almeida. Então ainda o Vitinho ainda depende muito de mim. Não dá pra eu ficar andando de moto conhecendo o Brasil. E eu estava falando aqui com o professor Paulo Bacelar sobre a aposentadoria, afinal é um tema recorrente, e a Camila me lembrou aqui da palavra, né? Ela disse, olha, Luciano, é um ano sabático. Era esse ano sabático que eu queria, com remuneração, mas bem assim no pé da serra ou então na praia. Vera Nonata diz o seguinte, professor Paulo Bacelar, já respondemos a Vera Nonata, ela perguntou se poderia sair do trabalho com 15 anos de contribuição e aos 62 anos de idade. Maria em Trairi, trabalhei 8 anos de carteira assinada. O meu esposo trabalha ganhando R$ 1.800. Quero contribuir novamente. Qual código devo usar para essa contribuição? Desde já agradeço a minha resposta. Muito obrigado. Deus continue iluminando a todos vocês, abençoando todos vocês. Valeu, Maria. Qual a resposta para Maria em Trairi, professor Paulo Bacelar? Não, se ela é dona de casa ou se ela é facultativa, não trabalha, ela deveria pagar, aí tem que saber também se ela quer contribuir sobre um salário mínimo ou sobre um valor maior do que o salário mínimo. Mas sendo um salário mínimo, ela deveria contribuir com o código de 1473, que é de 11% do salário mínimo, que dá aqueles R$ 155,32. Raquel em Quixelô, já encaminhei o pedido de aposentadoria 2 vezes e todas as vezes foi negado o pedido. O que eu faço, professor Paulo Bacelar? Encaminho outra vez ou boto nas mãos de um advogado? O Sindicato dos Trabalhadores Rurais fala que é por conta da DAP, aquela declaração de aptidão, porque tirei depois de grávida e o meu filho tem 1 ano e 3 meses. Paguei 1 ano ao sindicato e continuo pagando. Isso está certo, professor Paulo Bacelar? Não existe a contribuição para o sindicato para dar direito ao benefício. Se a DAP, se a única prova que ela tem, a DAP, foi feita depois, aí realmente não tem prova material suficiente para ela ter direito ao benefício. Deve ser o salário maternidade, né, Luciano? Ela fala sobre salário maternidade, mas ela disse que tinha pedido a aposentadoria 2 vezes, né? Mas aí pode ser, nesse caso, vamos tratar como o mas salário de qualquer maternidade. Forma, consulte um advogado, o advogado irá orientar melhor. Agora, se ela já está pensando em aposentadoria como trabalhadora rural e pela faixa, pelo perfil aqui de gravidez recente, há pouco mais de 1 ano, professor Paulo Bacelar, a Raquel tem tempo para ter esse vínculo direto com a atividade rural, sem essa história de imaginar que a contribuição para o sindicato vai ser suficiente ou caminho aberto para a aposentadoria. Exatamente, por isso que é bom consultar logo um advogado e ela faz um planejamento dela. De Assis Coutinho, tenho 67 anos de idade, fui casado com outras 2 mulheres e estou vivendo junto com uma pessoa com quem não sou casado há 24 anos. Ela recebe o benefício da pensão quando eu morrer. Tenho 3 filhos com essa minha companheira.
Sim, se Gosta ele de casar, né, o de se Assis? se ele é segurado da Previdência e ela tiver com a união estável de 2 anos, pelo menos, né? Já é casado há 24 anos. Então já tem direito à pensão por morte. Agora vai depender da idade dela na data do óbito para saber quanto tempo ela receberá a pensão. Carlos Roberto, em Vaze Alegre, tem uma perícia no INSS para fazer a perícia presencial. É melhor do que a distância? Eu moro em Vaze Alegre. E aí, professor Paulo Bacelar? Luciano, depende. A distância só é feita através do documento médico, né? Do ateste do médico. atestado. Então, o médico ele não vai analisar a pessoa. Então, é bom sempre que a pessoa seja analisada. Agora, a facilidade de ser mais rápido com o atestado é melhor do que você esperar esse tempo todo para fazer uma perícia em loco. Adailson em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, Luzenor de Oliveira, que maravilha de programa esclarecedor para todos nós. Aí vem a pergunta e a dúvida do Adailson. Quem tem direito ao auxílio cuidador, professor Paulo Bacelar? É só quem recebe aposentadoria por invalidez e aí precisa de uma pessoa para cuidar dele. Então, ela aumenta o valor do benefício em 25%. Mas é só para quem originalmente aposentou por invalidez. Ele diz assim, ele acrescentou, você já deu essa resposta, mas ele acrescentou na pergunta o seguinte dado. Só segurados que têm família com pessoas que sejam incapazes precisam de perícia médica? Mas são pessoas que são aposentadas por invalidez e precisam de um cuidador. Ou seja, talvez você já tenha dado a resposta. Aí ele complementou, aposentados que adquiram uma doença crônica ao longo da vida, com seus 90 anos de idade, que necessitam de cuidadores? Não, aí se a pessoa se aposentou por tempo de contribuição por idade e depois ficou acometido de uma doença grave que precisa de um cuidador, essa pessoa infelizmente não tem direito ao acréscimo de 25%, que eu acho um erro da legislação, que vamos tentar resolver isso no nosso parlamento, não é isso, Luciano? Ou seja, quando eu for deputado federal. Exatamente. Tá perto, professor Paulo Bacelar? Já tá botando aí, já tá listando as coisas que a gente tem que fazer. Adailson, espero que essa pergunta o tenha contemplado com essa explicação do professor Paulo Bacelar. Tem pergunta aqui do Arbônio em Forquilha. Vou me aposentar e minha esposa recebe BPC. Gostaria de saber se pode ter problemas na minha aposentadoria. Não, na aposentadoria não. Pode haver uma revisão no BPC caso a renda seja maior do que um quarto salário mínimo. Isto se nesse quarto de salário mínimo a renda per capita dentro de casa for superior a R$350. Agora o marido sendo aposentado com um salário mínimo e tendo 65 anos de idade, essa renda não atrapalha em nada. Marciele em Santa Quitéria, sou funcionária pública contratada e recebo um salário completo. Tenho direito ao salário maternidade? Claro, né, professor Paulo Bacelar? Ela recebe o salário completo, o próprio ente vai pagar o salário dela. Linha direta 085-99273-4353. Carlos, em Russas. Gostaria de saber com quantos anos posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria. Tenho 54 anos de idade e 13 anos como vigilante armado. Agora estou desempregado e entrei no CAD único. Posso contribuir para completar os 15 anos e me aposentar aos 65 anos de idade? Não, ele tem que contribuir até os 15 anos, se for parar de trabalhar, né? Ele disse que está desempregado. Então tá desempregado, né? Tá, tudo bem. Então ele realmente tem que pagar os 15 anos, completar os 15 anos e esperar os 65 anos de idade. Rubens, em Araturi, Conjunto Araturi, em Calcaia. Sou funcionário público e também trabalho como autônomo. Se eu fizer 2 contribuições, terei direito a 2 aposentadorias? Não. Terei direito a uma aposentadoria maior, professor Paulo Bacelar? Essa é a pergunta correta do Rubens. Depende do tempo de contribuição e do valor da média total de contribuições desde julho de 94. Lembrando que até 15 anos de contribuição, até 20 anos de contribuição, Luciano, o homem se aposenta com 60% da média. Então precisa ter uma média alta, com tempo alto, para poder ter um benefício alto também. E essa é a realidade. Professor Bacelar, o Rubens, no Araturi, ele fala que é funcionário público. E aí eu fiz uma pergunta, que não foi a pergunta dele diretamente, quando eu perguntei, ele faz 2 contribuições, ou se eu faço 2 contribuições, terei direito a 2 aposentadorias? A resposta é sim, né, professor Paulo Bacelar? Se for 2 contribuições com entes diferentes. Ele tem a contribuição dele como servidor público, do regime geral de previdência, do regime próprio de previdência, onde a previdência dele é do ente que ele trabalha,
E se ele contribuir para o INSS, aí ele terá direito à aposentadoria no INSS também. Vai ter 2 aposentadorias nesse caso. Ou seja, pelo INSS com 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Exatamente. Olha só, Rubens, a resposta foi boa para você. Nicole, em Amontada, minha mãe está cada dia mais impossibilitada de trabalhar. Ela já tem 9 anos de contribuição e 58 anos de idade. Pode pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Não, ele tem que esperar fechar os 15 anos e aí pedir aposentadoria. Ou seja, faltam 5 anos, né, para fechar os 15 anos, 6 anos. Daqui pra frente, direitinho, em dia, até completar os 15 anos. Marcos Benevides, em Acopiara. Meus pais são agricultores e já estão com idade de se aposentar. Eu gostaria de saber se existe diferença entre a aposentadoria rural e a aposentadoria por idade. Existe algum benefício, professor Paulo Bacelar? Ou melhor, qual a mais benéfica nesse caso? A aposentadoria rural é uma aposentadoria por idade. 55 anos para a mulher, 60 anos para o homem, com 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Pinheiro, em Fortaleza, já tenho 30 anos de carteira assinada. Faltam quantos anos para eu me aposentar? Posso da pedir idade, a né? aposentadoria parcial pelos 30 anos de contribuição? Hoje estou com 57 anos de idade. Não existe mais aposentadoria proporcional. Ele vai ter direito se ele completar os 65 anos ou com 35 anos de contribuição fechasse 101 pontos agora em 2024, que não vai acontecer. Ele tem, nesse caso, 87 pontos. Ou seja, professor então, Paulo Bacelar, possivelmente recomendação. 65 anos de idade. Gilda Vieira, no Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. Eu tenho uma filha que tinha um BPC desde o seu nascimento, só que morava com os pais. Os dois tinham salário mínimo, aí foi cortado o BPC dela. Agora que meus pais faleceram, eles estão atrás de novo do benefício do BPC. É possível, professor Paulo Bacelar? O que fazer? Sim, se houve a mudança na renda familiar, ele pode pedir novamente. Professor Paulo Bacelar, Francisca, no município de Icó. Tenho 57 anos de idade, trabalho de auxiliar de serviços gerais. Sou concursada do município desde 1996. Já posso pedir a aposentadoria? Quanto tempo de... Aí tem que saber a idade. 1996, idade, professor Paulo né? Bacelar. Ela 96 para cá, são 17 anos de contribuição, 18 anos de contribuição. Não, doutor? Sim, 27. 27 anos de contribuição. 57 anos de idade, professor Paulo Bacelar. Precisa ter 30 anos de contribuição com 57 anos de idade. Célia, em Santa Quitéria, como faço para pagar alguma coisa para que eu possa pedir a aposentadoria quando chegar à idade? Hoje tenho 52 anos de idade, nunca contribuí com nada, sou dona de casa e meu esposo trabalhou 19 anos de carteira assinada e contribuía, mas depois que saiu não contribuiu mais. Os direitos, quais são os direitos que ele tem, professor Paulo Bacelar? Com quantos anos ele pode correr atrás da aposentadoria? Ela não disse qual a idade que o esposo tem, mas hoje ele já está com 19 anos de contribuição e ela tem 52 anos de idade. E nunca contribuiu, né? E nunca contribuiu. Para ela se aposentar, ela pode contribuir como dona de casa, 5% do salário mínimo, sendo feito o cadastro único e não tendo renda declarada dela no sistema do CAD único. E ele completar os 65 anos para poder pedir aposentadoria. Tudo bem explicado e uma boa recomendação para você, Célia, em Santa Quitéria. Você, aos 52 anos de idade, siga essa orientação do professor Paulo Bacelar, se ligando, se vinculando ao CAD único, contribuindo como dona de casa, e aos 62 anos de idade, nesse caso não, mas com 15 anos você vai ter 67 anos de idade, vale a pena sim contribuir. E o seu esposo com 19 anos de carteira assinada, dever de casa já feito, aos 65 anos de idade vai dar direito à aposentadoria urbana. Professor Paulo Bacelar, fiquei triste aqui por 2 motivos. Professor Paulo Bacelar, porque agora que nós estamos chegando nas perguntas encaminhadas pelos nossos ouvintes no dia 17 de fevereiro. Essa é a tristeza de um lado, né? A alegria, por outro lado, porque nós nos aprofundamos aqui nas orientações para muitos ouvintes que nos encaminharam perguntas. Mas vamos assim. Professor Paulo Bacelar, amendoim é comida apenas de aposentado, professor Paulo Bacelar? Porque eu estou entregando para você aqui o amendoim trazido pela Camila Maciel. Rapaz, esse amendoim aqui eu gosto de fazer ele cozido, Luciano. Cozido? Eu sou baiano e o baiano gosta de amendoim cozido. Bahia é produtora de amendoim, professor Paulo Bacelar? Sim. Lá em Santo Antônio de Jesus, por ali, Maragogipe, tem muito amendoim e a gente faz isso cozido. Bota na panela de pressão, salzinho e chulape nela. Então, olha aí. No São João, essa aqui é a comida tradicional do São João. Fora o milho cozido, milho assado, tem
o licor de ginipapo e o amendoim cozido não pode faltar. Independente da idade, vamos consumir amendoim. Amendoim trazido aqui pela Camila Maciel. O Bonfim está em Icó dizendo o seguinte, professor Paulo Bacelar, escuta o programa pela Papagaio FM de Icó. A nossa Papagaio FM 97.5, sob o comando do Carlinhos Nunes, que nos presenteou aqui a equipe do Jornal Alerta Geral com um queijo coalho. Você recebeu o queijo, professor Paulo Bacelar? Não, o queijo não recebeu? Só me deu 5 amendoins. 5 pedaços de amendoim. Será aqui. Que a Camila ficou com queijo, professor Paulo Bacelar? Botar 5 amendoim na panela de pressão. Olha aí, ó. Carlinhos Nunes, faltou o queijo do queijo Paulo não. Bacelar. E, ó, aí diz o seguinte, o Bonfim, já gaguejei demais aqui, vamos à pergunta. O Bonfim diz... Ao longo de muitos anos, vivo sofrendo muito, com muita ardência na minha cabeça e renite crônica. Há mais de 2 anos atrás, sofri um AVC. Aí ele diz, mas graças a Deus não deixou sequelas. Fico tonto de vez em quando. Tenho problemas na coluna inflamada, e não trabalho por conta de minha incapacidade. Sou casado, pai de 2 filhas e vivo através do meu Bolsa Família. Queria saber se tem direito a algum benefício. Tenho laudos médicos, exames, receitas e assim por diante. Se tiver o laudo médico, receitas, exames, atestado médico, dá entrada no benefício e será feita a perícia médica. No benefício BPC, benefício de continuação O BPC, ele tanto tem a perícia médica como a avaliação social. Então a parte médica é muito importante. Maria Luísa em Quixeramobim. Conheço uma senhora idosa que é aposentada, mas ela ficou viúva há 32 anos, mas nunca recebeu pensão por morte. Ela tem direito ainda a essa pensão ou já entrou no período de decadência? Não existe decadência para pensão por morte. Existe a prescrição de receber o atrasado para recebimento dos últimos 5 anos. Apenas isso que perde. Ela recebe os últimos 5 anos do pedido. Agora, se o falecido marido dela era segurado na data do óbito, ela tem a vida inteira para pedir. Não existe decadência do pedido. Ela pode pedir, mas só recebe os últimos 5 anos. A ouvinte acrescentou o seguinte, os dois, tanto os 2 cônjuges, marido e mulher, companheiros, eram agricultores e a única prova que ela tinha é a certidão de óbito dele. Acredito que ela não foi atrás de nada porque tem uma deficiência. No caso, a certidão de óbito é um documento. E nessa situação, professor Paulo Bacelar, se fosse comprovada a propriedade de terra pelo esposo dessa pessoa, teria direito essa pessoa a recorrer à pensão por morte? Sim, se ela for, ela vai ter que provar que ele era segurado da agricultura, agricultor, né, segurado especial. Aí ela provando, ela tem direito à pensão. Agora, como eu disse, recebe os últimos 5 anos. Linha direta 085-99273-4353. Antônio Erinaldo em Baturité. Professor Paulo Bacelar, um registro aqui. O Rochinha faz um programa diário antecedendo ao Jornal Alerta Geral na nossa FM Maior, a FM Maior 93 em Baturité, que é acompanhada pelos ouvintes ali na região do Maciço Baturité, na região do Sertão Central e em várias cidades do Ceará. Ele diz o seguinte, olha, eu estou saindo aqui com os meus velhinhos e entregando ao Luzenor com os seus jovens. Mas aqui a gente fala a linguagem para todo mundo, para os jovens e para as pessoas mais velhas, porque quando se fala em aposentadoria, não é apenas questão de velhice, sim também de juventude, porque só tem a aposentadoria lá na frente quando você começa a contribuir mais jovem. Então, o Antônio Erinaldo faz a seguinte pergunta: tenho cálculo renal, doença crônica, fiz a retirada do rim esquerdo e o direito só tem 40% de chance de funcionamento. Sou agricultor, fiz o pedido do meu auxílio-doença, mas foi negado. Queria saber, professor Paulo Bacelar, o porquê que eles não dão o meu direito de receber esse benefício, já que não tenho capacidade de trabalhar. Trabalhador rural, professor Paulo Bacelar. Aí precisa ver a análise, né, do caso concreto, tem que analisar os documentos, analisar as provas materiais, a questão médica, para ter um parecer, para ter um diagnóstico, né? Muitas vezes o segurado inclui documentos que não são tão bons, então tem que ver isso. Vamos continuar aqui com as perguntas dos nossos ouvintes. O Antônio Nunes em Acopiara diz: qual a aposentadoria mais vantajosa por idade e por tempo de contribuição? Existe diferença? Você já falou sobre esse assunto hoje. Mas depende muito, depende de cada caso. Não existe uma regra. Às vezes a aposentadoria por idade é mais vantajosa, depende da média de contribuições da pessoa.
A pessoa, às vezes, tem uma média menor e vai se aposentar por tempo de contribuição com tempo maior. E vai ser um benefício menor do que se fosse aposentado por idade. Então, vai depender muito do caso hoje. Edmar Laureano em Trairi, trabalho há 47 anos, trabalhei 3 anos na construção civil, no momento estou com 24 anos que trabalho no sistema elétrico de potência com periculosidade de 30%, tenho todos os PPPs, pergunta, falta quanto tempo para eu me aposentar, tenho direito à aposentadoria especial? A aposentadoria especial após a reforma da Previdência, Luziano, ele tem que ter 25 anos de contribuição e 91 pontos somando a idade e o tempo. Se não fechar os 91, ele se aposenta com 60 anos de idade, que é a idade mínima para aposentadoria especial. Eu falei que ele trabalha há 47 anos, na realidade ele tem 47 anos de idade, mas essa resposta que você... Tem que ter 60 anos de idade com 25 de contribuição. Se ele tiver 25 anos de contribuição e continuar trabalhando, ele precisa somar o tempo com a idade para fechar os 91 pontos. Se fechar 91 pontos antes dos 60 anos de idade, ele se aposenta. Pergunta da Maria Luzenilda Mesquita, que chegou pelo YouTube. Sou professora, tenho 32 anos de contribuição e 62 anos de idade. Eu me aposento com o salário integral? Já tem todas as regras aqui. Do regime próprio? Ela não diz, professor Paulo Bacelar, mas explique aí quais as condições para a professora próprio, se aposentar. Se for do regime próprio, ela já teria direito à aposentadoria integral. Entrando antes de 2003, possivelmente ela entrou, ela teria direito já à integralidade e paridade. Agora, se for regime geral de previdência, ela tem que ter 25 anos de contribuição e 58 anos de idade. Então, já teria direito também à aposentadoria, mas aí não é integralidade. No regime geral é média de contribuições. Neidinha em Acopiara, minha filha tem problema de cabeça e tenho todos os laudos dela. Está com 3 meses que ela fez a perícia e não deram resposta. O que fazer, professor Paulo Bacelar? 3 meses foi feita a perícia, Luziano, é muito tempo já. Então ela deve realmente verificar se realmente esse benefício já não foi dado o resultado, que não é muito difícil ter 3 meses feito perícia de não ter concedido o benefício ou indeferido. Liga para 135 para confirmar essa informação. O Wellington em Maracanaú, minha mãe é aposentada por tempo de contribuição. Eu estou com uma perícia marcada para auxílio doença por conta da hérnia de disco. Se for favorável, a minha mãe pode vir perder a aposentadoria dela? Eu tenho 49 anos de idade. De jeito nenhum, né, professor Paulo Bacelar? Nenhuma relação com a aposentadoria. Mais uma dúvida, Agostinho em Fortaleza, gostaria de saber sobre o precatório, estou no orçamento de 2024, será que este ano sai o precatório alimentar? Tenho 62 anos de idade. Precatório alimentar, professor Paulo Bacelar, é verba na área da Previdência Social? Não sei se é algum benefício do INSS, né? Mas já saiu os precatórios desse ano, agora é só o ano que vem. Continua saindo, né, professor Paulo Bacelar? Continua saindo. Se já saiu esse ano, ela tem direito a receber. Tem que consultar no site da Receita Federal. No site da Justiça Federal. Sandra em Camucim, gostaria de saber, pago GPS como autônomo há 16 anos, agora estou trabalhando com carteira assinada. Eu tenho que comunicar ao INSS ou continua desse jeito, nesse sistema? Para de contribuir, não precisa comunicar nada. Se voltar à condição de autônoma, perder o emprego ou sair do emprego, continua contribuindo como estava antes. Maria Sampaio, Solonópolis, tenho 59 anos de idade, sou funcionário público. Eu não sei se a pergunta é da Maria para a Maria ou do marido dela, porque diz, sou funcionário público, tenho 20 anos de trabalho. Quando posso pedir a minha aposentadoria? Tem que saber a idade, o tempo, 59 anos de idade. Se for mulher, professor Paulo Bacelar? Mulher, 62 anos de idade, o homem, 65 anos de idade. Então, bem explicado aqui a resposta. Agora, tem que ver a reforma da Previdência do município para saber se ela já se adequou à reforma da Previdência do governo federal. E a pergunta da Meire, professor Paulo Bacelar, em Ibaretama, sou professora, vou fazer 60 anos de idade e tenho 28 anos de contribuição. Quando posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Também vai depender da reforma da Previdência do local, mas pelas condições ela já teria direito à aposentadoria na regra geral, 58 anos de idade e 25 anos de contribuição. Antônia em Santa Quitéria, gostaria de fazer ou de saber o que faço nessa situação. Tenho 20 anos de contribuição no INSS e 57 anos de idade, ou seja, faltam 5 anos para eu me aposentar. Posso ficar pagando uma contribuição por ano? Porque foi isso que me indicaram. Ele é autônomo, contribuinte individual, pagando no código 1163, ele pode contribuir uma por ano. No caso, a Antônia. Antônia, se for homem, mulher, tanto faz,
contribui uma por ano para manter a qualidade segurada. Mas nesses códigos, do 1163 ou do 1007, que é de autônomo. Se é facultativo, ela tem que pagar de 6 em 6 meses. Não pode pagar de 1 ano em ano, tem que ser de 6 em 6 meses. Professor Paulo Bacelar, lamento que ficaram mais de 60 perguntas sem resposta, mas estão todas bem guardadas. A você, ouvinte internauta, fique ligado, fique ligado aqui conosco, porque no próximo sábado a gente volta. E dizer também que a íntegra deste programa fica disponível no site cearagora.com.br e também nas nossas redes sociais, né, professor Paulo Bacelar? Não é, Marcos Furlan? Exatamente. Obrigado, professor Paulo Bacelar. Um grande abraço a você, ouvinte internauta. O nosso muito obrigado. Obrigado, Zenon. Obrigado pelos 5 amendoim que você me deu hoje e até o próximo programa. Amendoim cozido pra você, Paulo Bacelar. Grande abraço.